A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus. Salve, salve, gente amiga! Chegamos aqui com o nosso encontro todo especial, nosso Blumenau na Graça, não é? E estamos naquela série especial do Pai Nosso, a nossa série de estudos de verão ao longo deste ano de 2023. Imagino que você esteja assistindo e o verão já até passou, mas a mensagem fica eternizada, não é? Já estudamos 5 partes. Hoje nós vamos para a parte número 6, exatamente naquele ponto em que diz: perdoa as nossas dívidas. Que declarações tão importantes de Cristo, né? Espero que você esteja com caneta e papel na mão, espero que você esteja aprendendo bastante, junto com o que nós também aprendemos aqui no templo, tá bom? Se hora dessa você estiver de visita pela região, faça-nos uma visita, não é verdade? Talvez você mora de outra direção, em outra direção, e diz: programei um passeio familiar pela região. Dá uma esticadinha e venha a Blumenau. A nossa igreja está na Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. Tudo bem? Dias e horários, você já ouviu agora há pouco? E ao final do programa mostrarei de novo. Tudo bem? Está no ponto, hein? Vamos lá? Perdoa as nossas dívidas. Já volto. Vamos lá, irmãos. Bom, eu tenho o hábito de começar a lição lembrando um pouquinho do que nós já tratamos na última semana, né? E ali vem 4 pontos que separei: pão de hoje, medo do amanhã, orar pelo nosso pão e o pão do céu. Não vou falar dos 4 assuntos, senão eu acabo pregando tudo de novo, né? Mas um dos assuntos que tratamos então foi o pão de hoje. Foi o assunto da última semana. É aquela frase do Pai Nosso que diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então a oração do Pai Nosso ensina a gente a clamar, a pedir a graça de Deus para o pão de hoje. Não é verdade? Ah, pastor, mas eu vou ter pão daqui a um mês. Tá certo. E como que você come ao longo desse um mês? Não é verdade? Daqui a um mês, já me falaram que vão me pagar daqui a um mês. Tá certo. Que lindo, que legal que você tem um valor planejado para 30 dias. Mas tá, e o pão de hoje? Você entende a lição? E o pão de hoje? E como sobrevive hoje? E como você come hoje? Como paga as contas hoje? Então, a oração do Pai Nosso ensina, não é pecado não. Você orar a Deus: Deus, me dê o pão de hoje. Deus, me dê a dignidade, me dê graça para poder ter sim as refeições. E quando a Bíblia fala em pão, não é literalmente apenas o café da manhã, mas são as suas necessidades supridas por Deus. Amém? Aí falamos do maná, você deve lembrar disso, que é o último item. Deus fez o pão cair do céu, irmão, para sustentar seu povo. E sabe em que momento isso aconteceu? Foi no momento em que o povo estava passando pelo deserto. Isso aqui é forte demais. Então eles viveram experiências de suprimento divino, de ajuda celestial, quando eles passavam pelo deserto. Você entende o que a Bíblia está falando? Então, no momento em que eles mais precisavam de auxílio, Deus fez pão cair do céu. Recebe daí, crente, diga: eu recebo, né? Então, no momento mais difícil, eles viveram experiências incríveis com Deus. Eu não sei se isso conecta com você, mas eu acho isso muito forte. Num momento de muita dificuldade, o céu entrou com providência e deu o pão para eles dia após dia. Incrível. Poderia falar mais, poderia falar sobre o medo do amanhã.
Diz a Bíblia que eles começaram a guardar o pão para o dia seguinte. Lembra que falamos disso? Eles começaram a ficar com medo. Vai que amanhã não chove pão. Aí desde aquela época teve uns espertinhos que pegaram o pão e guardaram, esconderam. E no dia seguinte o pão estava todo bolorento, estragado, fedorento, porque Deus queria ensiná-los. E hoje eu derramo o pão, amanhã eu derramo o pão e glória a Deus por isso. Amém? Pois bem, vou me comportar, senão eu prego tudo de novo. Vamos para assunto novo? Vamos lá, leia comigo esse verso, vamos lá? Assim também, o Espírito Santo de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, ou que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Então, começando, essa aqui é uma parte ainda de introdução, está dizendo que a ação do Espírito Santo, ela é muito forte sobre a vida do crente. E uma das ações do Espírito é ajudar em nossa fraqueza. Falamos outro dia que ele também é considerado e chamado de Consolador. Isso eu acho muito incrível. Então, o Espírito de Deus, ele não te abandona quando você não está legal, quando você não está no seu melhor dia. Não é igual um time de futebol que o jogador não está legal e o treinador diz: ô fulano, se prepare, vou te trocar. Aí ele te troca porque você não está batendo um bolão aquele dia. Aí coloca alguém do time reserva e vai ver o cabra diz: é minha oportunidade, eu estou na TV, hoje eu quero fazer um gol, e entende ou não? Troca facilmente. O Espírito de Deus não faz isso não. Então mesmo quando você não está legal, não está nos seus melhores dias, diz a Bíblia que ele opera como consolador, como aquele que ajuda você em sua fraqueza, e você diga glória a Deus, né? E ainda diz que como não sabemos como devemos orar, ele também ajuda. Então ele ajuda até em nossas orações, ele nos ajuda. A Bíblia diz que age com gemidos inexprimíveis, ou que não podem ser explicados. É aquele momento que você vai louvando e vai adorando, e começa a te faltar palavras. E você vai, sabe, e orando, e o Espírito de Deus vai te movendo, te conduzindo. E há casos em que a pessoa começa então a expressar palavras que são diferentes no vocabulário. É o que a gente chama de orar em línguas. Aí a pessoa vai adorando, é o Espírito de Deus te dirigindo na oração. Amém, gente? Não é incrível isso? O que mais? Você já ouviu falar da ação do Espírito Santo na vida do crente? Quando Jesus se preparava para a sua ascensão, afirmou que não nos deixaria só, enviaria o Espírito Consolador. Aí quem sabe você diz: pastor, eu já ouvi falar assim da ação do Espírito Santo. Amém. Mas na Bíblia está escrito, você pode pegar nota, em Atos 19, verso 1 e 2, de que existiam discípulos que, apesar de seguidores, eles ainda não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Eles não tinham ouvido falar ainda sobre a ação do Espírito Santo. Foi perguntado, verso 2, receberam já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nem ouvimos ainda falar de que haja Espírito Santo. E eram discípulos. Então pessoas que ainda não compreendem esta parte da fé, que não compreendem ainda o mover sobrenatural de Deus, que não compreendem ainda a ação do Espírito Santo. Irmão, e é incrível quando você vê o Espírito de Deus em ação. Dias que eventualmente você sentadinho aí, o pregador, seja eu, qualquer outro, começou a falar, e você começou a pensar: quem contou minha vida para esse aí? Está falando minha vida lá na frente, vai ver, até vira para o amigo, não precisava ser ele contar a minha história para o pastor. Aí você diz: pois é, eu não contei, mas não contou. É a ação de quem, gente? Do Espírito de Deus, o Espírito Santo agindo com você, em você naquele instante. Amém, gente? Não é incrível isso, gente? Aí então, algumas ações do Espírito Santo. Se desejar, pegue nota. Um primeiro assunto que já tratamos é que ele ajuda em nossa fraqueza. Ele até nos ensina a orar, nos ajuda a orar. E também é
uma ação ou um resultado da promessa de Cristo, né? Ele prometeu: eu não deixarei vocês sozinhos, eu enviarei o Espírito Consolador. Então aqui eu já falei pelo menos 3, né? Ajuda na fraqueza, ainda ajuda na oração e ainda é resposta a uma promessa. O que mais? Ainda tem mais? Tem. Ainda diz a Bíblia que ele nos ensinará e fará lembrar das palavras de Cristo. É uma outra ação do Espírito Santo. Ele vai te fazer lembrar das palavras de Cristo. Já deve ter te acontecido, você não está dentro do templo, não está dentro da igreja, não está muito menos de joelhos dobrados, está no seu dia a dia, e Deus te faz lembrar de um texto, de uma promessa. Já te aconteceu isso? Já não já? Você está no seu ambiente normal, natural, talvez até trabalhando, quem sabe fazendo as tarefas de casa, aí Deus te faz lembrar: puxa, eu estou lembrando de um texto que diz assim, assim, assim. É o Espírito Santo. Amém, gente? É o Espírito Santo, é Deus tratando com você. Não é tremendo, irmãos? O que mais que é a ação do Espírito Santo? A Bíblia ainda diz que receberemos poder. Aí está, lá no penúltimo parágrafo. Observe, olha só. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude, o poder que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha até aos confins da terra. Então, mais 2 ações do Espírito Santo. Vai descer poder. Então, na descida do Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que vem com poder, vem com virtude. Amém, gente? Vem com virtude, vem com poder. E a última, para a gente não perder essa parte da lição: e ser-me-eis testemunhas. Mais uma ação do Espírito Santo na vida do crente: ser-me-eis testemunhas. Vamos traduzir isso? O que é a figura de uma testemunha? É alguém que viu ou viveu alguma coisa, não é bem assim? Está lá no juiz, aí o juiz pergunta: chame as testemunhas, estão aí? Estão, sim, senhor. Aí, pois, seu Sodré, me fale, o que você tem para colaborar sobre o assunto? Você estava naquela noite do dia 10 de sabe lá e tal e tal? Sim, senhor, eu estava. E me conta o que você viu. Não é bem assim? Você está sendo uma testemunha. Agora você imagina, você chega lá: onde você estava no dia 10? Não sei, senhor doutor. Você viu o assunto? Não vi não, senhor. Próximo. Você não vai me ajudar em nada. Você não viu, você não viveu a experiência para me ajudar, para me acrescentar o entendimento, para que eu possa julgar sobre o caso. Então a Bíblia está falando que em relação às ações do céu, você será o que, gente? Testemunha. Você vai ver isso. Posso ouvir teu amém, gente? Você vai experimentar isso. Você vai ter experiências nisso. E para quê? Testemunha para quê? Testemunha para os outros que não conhecem, não viram e não experimentaram a mesma coisa. Irmãos, nós não podemos ser crentes que apenas esquenta banco. Nós não podemos ser aqueles obesos espirituais que só nos alimentamos e não exercitamos. Aí vai ver alguém que pensa que está falando só dos quilinhos a mais. Não, estou falando de coisas espirituais. Nós não podemos ser aqueles que vai ver: tenho 10 anos de igreja. Não ganhou uma alma para Jesus. Não evangelizou nem o irmão que mora no quarto ao lado. Não falou do amor de Jesus nem para o vizinho. Está feio, está no vermelho, não está legal. Entende ou não? Então a ação do Espírito Santo sobre nossa vida nos faz o que, gente? Testemunha. Seja testemunha do poder de Deus lá, irmão. Eu não estou falando de religião, não. Estou falando daquele que eventualmente, irmão, tem carinho por você e respeito, e sabe que você é uma pessoa séria. E você, sem forçar barra, você não é um engravatado da igreja, você eventualmente não é o que assume o microfone da igreja, mas você diz: fulano, você sabe que eu não sou alienado, você sabe como é minha índole. Rapaz, mas está me fazendo bem. Entende ou não? Eu estou aprendendo sobre a Bíblia, eu estou aprendendo sobre Deus e pai, e numa conversa informal, irmão, você está testemunhando a ação do Espírito de Deus. Você entende isso? Tem testemunhas aqui, sim ou não? Tem testemunhas aqui? Ô, glória, é assim que se faz. Vamos avante, coluna do meio. Ali tem outras evidências no rodapé da primeira coluna, que é aquela, né?
orarão pelos enfermos, pisarão serpentes, escorpiões, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Também é palavra forte de Deus. Coluna do meio, lá no topo diz, leia por favor, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Assunto da última semana, de hoje, qual é o assunto? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, irmão, que lição é essa, hein? Então a Bíblia está falando sobre perdão. A Bíblia está falando sobre perdão. A Bíblia está falando sobre dívida. Pastor, é para eu poder perdoar, o fulano me deve R$1.000, eu vou falar, não me pague mais. Se você desejar, pode ser. Mas não está falando de dívida só no assunto dinheiro, não. Está falando num voo mais alto. Está falando sobre alguém que ficou em débito com você, não de origem financeira, de outro assunto, pisou na bola contigo. A Bíblia diz que é para você conceder o perdão. Uau! Isso tudo a gente faz, né, irmão? Ou será que a gente cobra dívida? Ou será que a gente cobra dívida? Eu também não falo mais com fulano. Olha o que diz, irmão. Esse escritor é muito conhecido. Quem é mais ligado em leitura já ouviu falar desse nome ali, que é o John Piper. Ele diz o seguinte: se um discípulo fosse, por definição, aquele que nunca cometera pecado, então por que teria Jesus instruído a orar, dizendo perdoa os nossos pecados? Você entende ou não? Se Jesus recomendou a orar perdoa os nossos pecados, então significa que os discípulos, eu, você, nós, não somos inerráveis. Entende? Não somos perfeitos. Por mais devoção e carinho e amor e, respeito que você tenha por alguém, acredite, ele é falho. Acredite, ele erra. E é aí que está a graça do Evangelho, de perdoar e ser perdoado. Amém, gente? É aí que está a graça do Evangelho. Porque você também erra, ou você acha que você não erra? Alguém de forma religiosa atribui autoridade a alguém que não erra. Eu acho isso muito, perdoe meu comentário, mas eu acho isso muito alto, um voo muito alto. Dizer que alguém nunca, jamais vai errar, eu acho isso um voo muito alto. Eu copio, faço um trocadilho com as palavras de Jesus. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Meu Deus, como assim? Nunca errei. Entende como é sério isso? Como assim nunca errei? Então, Jesus instruiu a orar. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. O que mais? Olha só, sem dúvida, o texto demonstra que nós não somos perfeitos, ou donos da verdade. Reconheçamos isso, não somos, né? Alguém diria no ditado, errar é humano. Claro que permanecer no erro pode ser também até um erro, né? Um erro. Aí a Bíblia diz, tem várias citações, eu te cito pelo menos uma. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Pelo menos uma eu cito. Está escrito bem assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, se confessarmos ao Senhor, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, a Bíblia diz que Ele é fiel para perdoar os seus pecados. Então, o primeiro passo é reconhecer o erro, né, irmãos? Enquanto a pessoa diz, mas eu nem errei, diz a Bíblia, que há casos de mulheres da vida, a Bíblia usa essa expressão, de que se lambuza toda e só limpa a boca e diz, eu nada fiz. Então, é aquela pessoa que não reconhece o erro. Para receber perdão, o primeiro passo é reconhecer o erro, é reconhecer que está em dívida com alguém ou com o irmão. Por vezes, pode acontecer de que uma dessas dívidas seja precisamente o fracasso em perdoar. Então a pessoa ficou em dívida nesse assunto.
Irmão, eu abro parênteses, eu já vi um caso, olha só, irmão, de irmãos que brigaram e a partir daquela briga ficou-se assim o resto dos dias, sabe? Brigaram por algum assunto e depois desse assunto, então, cada um seguiu o seu caminho, não quis mais assunto um com o outro. E então um desses acabou ficando numa situação de saúde muito complicada, hospitalizado, numa saúde bem comprometida, e era a oportunidade então de fazer as pazes, sabe? De se entenderem. O irmão saudável, orientado por alguns, rapaz, você está vendo que seu irmão está numa situação difícil? Mas vai até teu irmão, conversa, procura reabilitar e tal. E o dito cujo doente na cama do hospital não quis liberar o perdão. Dias depois partiu. Você entende o que estou falando? Não quis, naquela situação de vulnerabilidade, naquela situação, sabe, percebeu que a morte estava batendo às portas, mesmo assim, não quis dar o braço a torcer e liberar o perdão. Sabe lá qual foi o assunto? Mas para você entender isso, tem pessoa que leva rancor, mágoa, sabe lá o que mais? Para gerações. Não é o que a Bíblia está nos ensinando. Não leve essa bagagem pesada. Não leve isso aí nas suas costas, não. Isso aí é muito pesado. A vida pode ser mais leve. Diga amém, gente? A vida pode ser mais leve. O tempo vai cuidar. Mentira, não vai nada. A Bíblia diz que esse assunto mal resolvido cria raiz de amargura. Isso aí vai enraizando. Vai ver, você já não está mais com a pessoa, mas o coração vai ficando enraizado, cheio de raiva. Vai ver, vai para casa até dizendo: fulano não devia ter falado isso comigo. Eu não merecia ter ouvido isso. Não, mas Deus, às vezes ainda coloca macumba gospel. Não, mas Deus é fiel. Deus vai me honrar. Vai morrer seco. Olha, macumba gospel ainda. Está repreendido. A Bíblia ensina você pedir o que, irmão? Perdão. Pedir e receber perdão. Macumba gospel. Mas voltando aqui à seriedade da mensagem. Penúltimo parágrafo da coluna do meio. Como diz o escritor aos Hebreus, o que ele diz? Segui a paz com todos. Que desafio, né, irmão? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, o que diz ali, irmão? Ninguém verá o Senhor. É fácil, irmão, seguir paz com todos? É não, irmão. Seguir paz com quem é legal, irmão, é a coisa mais fácil. Mas e seguir em paz com quem é carne de pescoço? Que complicado, irmão. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Seja da paz. Abençoa seu irmão aí, fala para ele: seja da paz, irmão. Siga em paz. Seja da paz. Né? Tem gente que o nível de estresse está muito alto, irmão. Está estressando com tudo. Isso aí não é legal. Vai ver, até o doutor tem que intervir dizendo: você não pode passar nervoso desse jeito, não. Então, siga a paz com todos. Amém, gente? Siga a paz com todos, é isso aí. Aí o que mais? Último parágrafo da coluna do meio. Decida hoje. É uma decisão, viu? Isso aqui é uma decisão. Decida hoje não guardar mais rancor ou mágoas. Qual é o resultado? Qual é o pedido? Perdoe. Mas foi ele que começou. Pois é, tenha dignidade então de, sei lá, procure você. Mas se o fulano me receber, você fez sua parte, você vai ficar mais leve. Entende? Você fez sua parte. Mas e se? Não tem se. Tem iniciativa, se necessário. E ainda diz, lembre lá no topo da coluna do meio, ó, perdoa assim como nós perdoamos. Então, perceba que esse assim como, não precisa ser professor de gramática, para entender que assim como, ou seja, da mesma forma que eu perdoo, me perdoe, Senhor. Irmão, você tem coragem de orar assim? Aí o céu diz: então é para eu te perdoar do jeito que você perdoa? Aí eu pergunto: e você perdoa? Ou você é tolerância zero e vem de carrinho como Dunga?
Então é o que a Bíblia está dizendo. Perdoa-me, Senhor, do jeito que eu também perdoo. Meu Deus. Aí alguém diz, pastor, quem inventou essa oração? Jesus. Foi ele que ensinou a gente a orar assim. Então você quer ser perdoado? Perdoa também. É uma via de mão dupla, né? Última coluna, vamos lá? Quando um cristão ofendido deixa de estender o perdão a outro, ele deixa de exemplificar a imagem de seu Senhor. Ele mesmo foi perdoado por Cristo quando se submeteu ao Evangelho. Aí merece você lembrar da parábola do credor incompassivo. Aquele rapaz que recebeu o perdão, mas não quis perdoar. Se desejar, pegue nota. Está lá na lição central, na coluna do meio, Marcos 11, 25. Fala sobre essa parábola do credor incompassivo. E então Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes tenho que perdoar meu irmão? Jesus respondeu. O que Jesus respondeu, irmão? 70 vezes 7. Uau! É demais, né, irmão? 70 vezes 7. Aos amantes da matemática, quanto dá, irmão? Hein? Quase 500. Meu Deus. É muita coisa, irmão. Hein? Irmão do céu, que coisa. Aí alguém talvez vê isso e pensa, pastor, então eu vou ter um caderninho de 10 matérias para eu anotar. Aí eu vou ameaçando, falo, você está perto, hein? Mais uma eu não perdoo mais. Aí fala para outro, ó, você ainda está na margem de segurança, você ainda pode mais 10. Não, não é para você fazer continha, claro que não. Isso é uma expressão bíblica para repetidas vezes. Ô irmão, isso aqui vale para nós todos, irmão. Repetidas vezes alguém pisou na bola contigo e você ainda não quer colocá-la no tronco. Você ainda perdoa. Vamos abrir parênteses? É fácil, irmão. Hein? Ô irmão, que difícil praticar isso. E Deus nos ajude nisso aqui. Porque alguém pisa na bola, vai ver uma vez, você já começa a olhar torto. Pisou na bola a segunda vez, você já bloqueia no Facebook. Pisou na bola a terceira vez, vai ver, você já está nos tapas. Puxa vida, ainda tinha um bocado de vez, segundo a Bíblia. Mas repito, esse número não é matemática. Esse número é você compreender que a essência do Evangelho é essa. Você alcançar a graça, abro parênteses, não é fácil, fecho parênteses, de perdoar. De levar a vida mais leve. Uau! Oração difícil de fazer, né, irmão? E a gente às vezes repetia 10 vezes a oração e não entendia o que estava falando. Não é verdade? Perdoa-me, Senhor, do jeito que eu também perdoo. O que mais temos a entender? A falta de perdão é sinal de que estamos na carne. Em contrapartida, perdoar de coração é fruto da ação do Espírito Santo. Um dos frutos é o amor, né? Então vincula a questão do perdão. Leia esse verso comigo, vamos juntos? Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige, como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus. Poderíamos falar tanto mais, mas como as lições são continuadas, domingo que vem tem mais. Volte você com mais meia dúzia, amém? Domingo que vem tem mais. Vamos lá em resumo, sobre o que falamos hoje? Sobre o que falamos hoje? Sobre o perdão. O Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus é: perdoa-me, Senhor, do jeito que eu também perdoo. Então, do jeito que você gosta de ser tratado, trate também, perdoe. Repito, deixe a vida mais leve. Ouvi uma ilustração uma vez, que diz bem assim, irmãos, vai ouvindo. Um netinho aproveitou as férias e foi passear.
Os 2 netinhos foram passear na casa da avó. Aí lá no meio da fazenda, no meio do sítio. Aí o menino mais arteiro estava brincando pertinho da sua irmãzinha. Daqui a pouco ele pegou o estilingue dele e foi, brincando. E ele, como estava errando tudo, ele imaginou, agora eu vou mirar o pato da vovó. Acertou, miserável. Acertou o pato. A irmãzinha viu e falou, vou contar para a vovó. Não conte não, eu faço o que você precisa, o que você pedir eu faço, mas não conta para a vovó, vai estragar minhas férias. Ela, então, tá bom. E começou a ameaçar o irmãozinho, vai ouvindo a história. Aí acabou a refeição, a avó já ia se levantando para lavar a louça. Não, vozinha, lava não, descansa. O meu irmãozinho falou que ele vai lavar tudo. Aí o irmãozinho, eu? Você não falou? E lembrou que estava na mão dela, né? É verdade, eu vou lá. Resumo da história. A irmãzinha mais judiou dele, irmão, fez ele trabalhar um bocado. Até que chegou a hora que ele não aguentou mais. Não estou aguentando. Vó, eu vou te falar a verdade, que isso aqui está pesando demais. Vó, eu matei teu pato. Aí ele não tinha mais como ser ameaçado pela irmãzinha. Aí o mais incrível, a vozinha falou, eu sabia, meu netinho. Desde o começo eu vi da janela você matando meu pai. Mas vó, por que você não fez? Porque você precisava vencer isso. Você precisava pedir perdão. Você entende ou não? É uma lição séria, apesar de brincadeira, é séria. Então tem gente que às vezes está sendo aí, sabe, ameaçado pelo inferno. Pede perdão, recomeça, tem uma nova vida em Cristo. Amém, gente? É possível você nascer de novo. Para de ficar sendo acusado pelo pato. Jesus já pagou, em aspas, o pato. Então seja livre em nome de Jesus. Palavra de Deus para nós, amém, e aplauda o Senhor, irmãos, bem forte. Oh, aleluia. Perdoa, não sei para quem vale, vai ver hoje é um bom dia para você fazer isso. Vai ver família, vai ver um outro assunto, vai ver igreja, não sei qual é a direção, mas peça perdão, se conserte, faça as pazes, porque isso aí não é legal não, vai te fazer mal. Entende isso? Vai te fazer mal, isso não é bom. Pastor, quem é que está ensinando isso aí? É Jesus, irmão, é Ele que ensinou isso aqui. Amém, gente? Palavra de Deus para nós. Algumas lições, como eu já te falei, nós já estudamos, 5 lições. Se você chegou nesse vídeo, não sabia que existem lições para trás. Pois é, existem 5 lições. Se você está no canal do YouTube, existe uma playlist e você poderá ver cada uma delas. Se eventualmente tem dificuldade, pode visitar direto também um site que eu levantei com essa finalidade, prsodré.com/nossa TV. Lá eu deixo separado todos os vídeos exibidos aqui na Nossa TV, inclusive essa série que está em andamento. Tudo bem? Olha, guarda no teu coração a lição de hoje, hein? Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Talvez você tenha recitado esse Pai Nosso por tantas vezes, ainda desde menino, e não imaginava a gravidade do que você orava. Palavra de Deus para nós. Vamos orar? Eu oro. Deus querido, obrigado. Obrigado pela sua bondade, pela sua presença. Obrigado por tratar conosco uma lição tão poderosa sobre dar e receber perdão, sobre ser generoso com o nosso próximo, sobre tratar o próximo como a nós mesmos, sobre não guardar mágoa, não guardar rancor. Pai, ajude-nos nessa lição, porque é tão difícil, às vezes nos aborrecemos, às vezes nos chateamos, às vezes tantas coisas cruzam o nosso caminho que a gente fica mal, fica com o coração doído, mas com a tua bênção nós conseguiremos. Eu te agradeço e te agradeço. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, viu? Mais uma vez digo, nossa igreja está na Rua Amazonas, 455, no bairro Garcia, tá bom?
Recentemente comecei um outro projeto também no canal do YouTube e se porventura você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Você verá uma live que estou fazendo às sextas-feiras às 21h30. Convido você a acompanhar por lá também, tá bom? Curiosamente, você veja lá do que se trata. Deus te abençoe e até a próxima. A lição ainda não terminou, virá ainda 7 e depois virá um resumão que eu chamo de 8, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.